Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês para a nossa aula de número 28 de Língua Portuguesa para o 6º ano. Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar os estudos sobre a poesia e nós vamos trabalhar mais detalhadamente com as rimas, tá? Então, a professora gostaria que vocês separassem lá o material de vocês, o caderno de língua portuguesa, conferissem as anotações lá da aula anterior, anotaram direitinho o que é um verso, o que é uma estrofe? Anotaram a diferença de um poema, de um texto em prosa? A prof já vai cobrar isso de vocês, tá certo? Enquanto vocês vão conferindo, vou apresentar os objetivos para a nossa aula. Ok? Então, na nossa aula, nós temos os seguintes objetivos. Nós vamos reconhecer o que é que são rimas e nós vamos também identificar a quantidade de rimas que tem em um poema. Ok? Material separado, pessoal. Vamos lá, então? Muito bem. Então, para iniciar, nós vamos ler um poema chamado A Bailarina. Talvez vocês já conheçam, quem sabe alguém já decorou, né? Já vai saber até dizer de cabeça. Vamos lá, então? A bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá e nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta e nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Conheciam? Cecília Meirelles que escreveu. Eu acredito que quem não leu, já ouviu, é bem conhecido esse poema. Tá? Então vamos relembrar, pessoal. Quem não anotou da aula passada vai anotar agora, tá? Sem falta. O que é um verso? Cada linha da poesia, né? Do poema. O que é uma estrofe? É o conjunto de versos de um poema, tá? Nesse poema, A Bailarina, nós temos 18 versos, 18 linhas, se nós formos contar. E se nós formos contar as estrofes, os agrupamentos de versos, nós temos 8, tá? Aqui a prof precisou dividir, né? Também em várias páginas, mas aqui a prof fez assim, ó. Aqui nós temos, na primeira página, 3 estrofes, olhem só, 1, 2, 3 estrofes. Na primeira estrofe nós temos 3 versos, na segunda estrofe e na terceira estrofe, 2 versos cada. Na segunda página, a prof deixou novamente 3 estrofes, ó, 1, 2, 3 estrofes. Cada estrofe tem 2 versos, né? E na última página, a prof deixou 2 estrofes, né? Uma estrofe com 3 versos e outra com 2 versos, tá certo? Para vocês relembrarem e terem bem o conceito definido, né? Do que é um verso e o que é uma estrofe. Perceberam que tinha algumas palavras em destaque nessa poesia? E qual era o assunto da nossa aula mesmo? Rimas. São rimas o que a prof destacou? O que vocês acham? Vou voltar. Rima a palavra menina, pequenina e bailarina? Rima, né? Mas o que é uma rima, então? São palavras que têm sons parecidos, semelhantes. A palavra não precisa ser a mesma, mas o som precisa ser parecido, precisa ser semelhante, ó. Menina, pequenina, bailarina. Olha o finalzinho. Ina, 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 né? Outra rima.
ré e pé. Som parecido, né? Mais uma rima, fá, cá e lá, né? Na outra página, si e sorri, né? Ela não sabe nem lá e nem si, mas fecha os olhos e sorri. Rimou, não rimou? Lugar com ar também rimou. Céu e véu também rimou, né? Então, as rimas, vocês percebam que elas não precisam ter as palavras iguais, é o som que precisa ser igual, né? E aqui no finalzinho também nós temos rimas, né? Novamente a mesma rima, menina, pequenina e bailarina, e uma rima nova, danças, que rimou com crianças, né? Uma rima nova. Além de saber o que é uma rima, lembram que a prof falou para vocês que um dos objetivos era aprender a identificar quantas rimas tem na poesia? É isso que nós vamos fazer, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui, pessoal. E aqui a prof já explicou, né, o que são as rimas. São as palavras que têm uma aproximação sonora, ou seja, o som é parecido das palavras, mas elas não são escritas da mesma forma, não precisa escrever igualzinho, né? Mas se o som é próximo, se é semelhante, é uma rima, tá? E agora nós vamos compreender o porquê que tem rimas diferentes no mesmo poema. Olhem só. Nesse poema, A Bailarina, nós podemos dizer que temos 7 tipos diferentes de rimas. Vamos entender por quê. Se as rimas são sons semelhantes, o que é que eu faço na hora de contar as rimas? Eu conto a quantidade de sons semelhantes que eu tenho. Então vamos lá. Menina, pequenina e bailarina é um tipo de rima. Apareceu 2 vezes no poema, mas é o mesmo som semelhante, não é? É. Então, é um tipo de rima, por mais que apareceu mais de uma vez, tá? Daí nós temos ré e pé, fá e lá, sorri e si e sorri, ar e lugar, véu e céu, danças e crianças. Quantos tipos de rima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesmo que a rima menina, pequenina e bailarina tenha aparecido 2 vezes. Vamos voltar e conferir? Olhem só. Lá no início do poema, nós temos a rima menina, pequenina e bailarina. Lá a prof mostrou para vocês já separado. Vamos contar no poema para vocês verem como tem 7? Ó, um tipo de rima, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Crianças e danças, eu já tenho também repetido. Cadê? Não tenho, né? O que eu contei errado? Vamos ver de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Errei nas contas lá, né? Mas são 7 rimas. Eu contei a bailarina pequenina e a menina de novo. Bem isso. 7 tipos de rimas. Por quê? Porque repetiu essa aqui, né? Mas não é uma rima diferente. É a mesma lá do início. Então, quando nós contamos rima, ó, cuidado, né? Para vocês não fazerem igual eu fiz. Na empolgação, eu contei de novo aqui. É a mesma que tinha lá no início, tá certo? Então, quando nós contamos rimas, nós contamos os sons semelhantes, que foram esses que a prof colocou aqui para vocês já separadinho. Se fosse contar todas as vezes que a rima aparece, aqui, entre o véu e o céu e as danças e as crianças, eu colocaria de novo aqui a menina, a pequenina e a bailarina, né? Estaria mais uma vez aqui, porque é aqui que ela se repete, né? Depois do véu e do céu. E antes das danças e das crianças. Mas quando são tipos de rimas,
é os tipos de sons semelhantes. Tá certo, gente? Muito bem. Vejam mais um exemplo de rima em lugar diferente. Por que a prof diz lugar diferente? A rima precisa estar só no final do verso? O que vocês acham? Ou pode ter no meio? Pode ter no meio. É o poeta que vai escolher aonde ele vai colocar a rima. Aqui a prof trouxe um exemplo de palavra do final do verso que rima com palavra no meio do verso, ó. Salve bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz. Querida e tecida rima, né? Então é a palavra do final do verso e do meio do verso. E a outra rima eu tenho na palavra luz e cruz. Então nessa estrofe, nesse trechinho do poema, eu tenho dois tipos de rima, perceberam? A rima querida e tecida, um tipo de rima, e a segunda rima, luz e cruz, duas rimas em uma estrofe. Tá? Então, o lugar onde vai acontecer a rima não tem um lugar fixo, não tem um lugar definido que tem que ser obrigatoriamente no final do verso. Tem poeta que prefere, mas é uma preferência do poeta, tá certo? E é obrigatório ter rima? O que vocês acham? Todo poema tem rima? Não, né? Eu acredito que muitos poemas que vocês já tenham lido ou talvez escrito não rimou. Então, não é obrigatório ter rima num poema. Existe o poema sem rima nenhuma. E o poema que não tem rima é um poema composto por versos brancos. Anotação no caderninho de vocês agora. Então, vocês vão escrever lá o seguinte: o poema sem rima tem versos brancos. Então, o que é um verso branco, pessoal? É um verso que não rima, né? A prof deixou até em destaque aqui para vocês. E para mostrar um exemplo para vocês de um poema que não tem rimas, eu trouxe um trechinho do poema O Elefante, do Carlos Drummond de Andrade, para vocês perceberem que esse tem versos brancos. Então, ele diz assim: O elefante. Fabrico um elefante branco de meus pequenos recursos. Um tanto de madeira podre tirado a velhos móveis talvez lhe dê apoio. E o encho de algodão, de paina, de doçura. A cola vai fixar todas as suas orelhas pensas. A tromba, se é novela, é a parte mais feliz da sua arquitetura. Então, é um trechinho do poema. Percebam que eu não tenho rimas nesse poema. É um poema com versos brancos, né? É uma estrofe só, também o trechinho que a prof trouxe. Vejam que não tem parágrafos, porque é um texto poético, tá? Quem gostou e quer saber o final dessa construção maluca, né? Perceberam que o eu lírico que está conversando com nós, ele conta para nós que ele está fazendo um elefante? Então, quem ficou curioso em saber o final dessa construção, o que é que deu, né? O que saiu, pode pesquisar lá também, né? O Elefante é o nome do poema. Quem escreveu foi mesmo Carlos Drummond de Andrade. Ó, aqui a prof deixou escrito o nome do autor. Aí vocês podem ler o final da construção dessa história do elefante, tá? Então, relembrado, pessoal, o que é um verso branco? É todo verso que não tem rimas. É obrigatório colocar rima no poema? Não. Tem um lugar fixo para deixar a rima? Também não. É você que vai escolher. Esse que é o bacana, né? Você tem essa liberdade de criação na hora de escrever. Certo, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês. Nós vamos finalizando a aula. E, pessoal, tem uma atividade muito legal para vocês fazerem, super bacana, que vocês vão amar, sobre rimas para a aula de hoje. Tá bom, pessoal? Fico por aqui e a gente se vê numa próxima aula. Até mais! Tchau!